Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, um texto poderosíssimo, uma oração que não nasceu num lugar de paz, mas sim no coração de uma fornalha em chamas. Essa é a oração de Azarias. O texto já começa com essa imagem, que é quase impossível, né? Chocante até. Como assim louvar a Deus no meio do fogo? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar hoje. Uma história de fé no meio do que parecia ser o desespero absoluto. Vamos imaginar a cena, que é de arrepiar. Três homens, Ananias, Misael e Azarias, são condenados à morte numa fornalha superaquecida. Mas, onde a gente esperaria ouvir gritos de agonia, o que quebra o silêncio é algo completamente diferente. É a voz de Azarias, que começa a orar. E é aqui que a história fica realmente surpreendente. Porque Azarias não começa implorando pela vida, ele não grita por um resgate. Pelo contrário, a oração dele começa com uma afirmação, declarando que Deus é justo em tudo o que fez. Essa citação aqui é o coração do início da oração. É uma aceitação de responsabilidade profunda, e não só pessoal, mas coletiva, nacional. Em termos psicológicos, é um movimento muito poderoso. Em vez de se ver como vítima de uma crueldade qualquer, Azarias coloca o próprio sofrimento dentro de uma ordem que ele entende como justa, mesmo sendo dolorosa. Agora, vamos dar uma olhada em como essa oração é construída. Porque não é só um desabafo emocional, sabe? É um apelo, com uma estrutura muito clara, uma lógica que tenta se reconectar com o divino a partir do fundo do poço. Olha só a progressão! Não é um pedido de socorro puro e simples, é quase uma argumentação espiritual. Ele começa aceitando o juízo de Deus, um passo de humildade radical. A partir daí, ele confessa a culpa que levou àquela situação. E só então ele apela, não por merecimento, mas à aliança antiga, como quem lembra Deus de suas próprias promessas. E no final, sem ter mais nada, ele oferece a única coisa que ninguém podia tirar dele, o próprio coração. E esse é o ponto-chave da história toda. No exílio, sem templo, sem sacerdotes, sem rituais, todas as formas externas de adoração tinham sido tiradas deles. A oração de Azarias revela que, quando tudo isso se vai, a única oferenda que realmente importa é o estado interior de uma pessoa, um coração arrependido, um espírito humilde. E é justamente nesse ponto de rendição total que o impossível acontece. A narrativa vira de cabeça para baixo. A oração é respondida, e a resposta não é nada sutil. É uma intervenção espetacular, que praticamente reescreve as leis da física dentro daquela fornalha. Para a gente ter uma ideia da dimensão do milagre, o texto dá um detalhe impressionante. As chamas subiam 49 côvados acima da fornalha. Isso dá mais de 20 metros de altura. O calor era tão, mas tão intenso, que os próprios guardas do lado de fora acabaram morrendo queimados. Este slide mostra bem o paradoxo. Do lado de fora, um inferno de fogo incontrolável. Mas por dentro, onde os três estavam, um mensageiro do Senhor desce e, de alguma forma, transforma o ambiente. O texto descreve um tipo de vento úmido e sibilante, e o fogo, embora ainda estivesse lá, simplesmente não tocava neles. Depois dessa intervenção divina, a dinâmica muda completamente. A oração solitária de Azarias se transforma. O medo e o pedido de socorro dão lugar a um hino de louvor, agora cantado em uníssono pelos três homens. Essa frase, como se saíssem de uma só boca, é extraordinária. Ela transmite uma unidade perfeita, uma resposta espontânea e coletiva à salvação. O lamento virou celebração, não depois de saírem, mas ali mesmo, no coração do fogo. E o que vem a seguir é simplesmente espetacular. O hino dele se expande. De um agradecimento pessoal pelo próprio livramento, ele se torna um chamado cósmico, convidando cada parte da criação, do maior ao menor, a se juntar a eles nesse louvor. É um dos momentos mais grandiosos da literatura antiga. O chamado começa lá no alto, convocando os próprios céus a bendizer o Criador. Em seguida, o foco vai para os corpos celestes. O sol, a lua, as estrelas, todos são como que personificados e chamados para participar desse grande coro. O hino então desce para as forças da natureza. E aqui tem algo incrível. Eles convocam o próprio fogo e calor para louvar a Deus, o mesmo elemento que deveria destruí-los. As estações do ano e as grandes estruturas da Terra, como montanhas, colinas, mares e rios,
todos são chamados a se juntar a esse louvor universal. A lista vai ficando ainda mais detalhada, sabe? Ela cobre todo o espectro da vida, das criaturas do mar aos pássaros, dos animais selvagens aos domésticos. E então se volta para a humanidade em todas as suas formas, as pessoas em geral, os sacerdotes e até mesmo as almas dos justos que já partiram. E aqui vem um momento de uma beleza profunda. Depois de convocar o universo inteiro, eles se incluem pelo nome nesse coro. Eles se enxergam como parte dessa imensa sinfonia de louvor que eles mesmos começaram. O hino, então, fecha o ciclo. Ele conecta o louvor cósmico de volta à sua origem, que foi bem pessoal. Por que toda a criação deveria louvar? Porque Deus os resgatou, os salvou de uma morte certa e terrível. E tudo isso culmina nesta declaração final, um refrão que ecoa por muitos textos antigos. A razão principal para o louvor não é só um ato de salvação, mas a natureza eterna da misericórdia de Deus. E assim, a oração que começou no desespero de uma fornalha se expande até abraçar o universo inteiro. No fim das contas, a história de Azarias nos deixa com essa questão, com esse paradoxo profundo. Não é a ausência de sofrimento que gera o louvor, mas algo que se encontra no coração dele. Uma aceitação que desarma o medo, uma humildade que abre espaço para o milagre. O que, exatamente, é essa força capaz de transformar uma fornalha num santuário? A pergunta fica no ar.